dominou, ele controlou o jogo no primeiro tempo, controlou. O Flamengo não viu a cor da bola. E aí a opção do Sampaoli ter vindo com 3 atacantes. Ao passo que o Dorival Júnior veio de Nestor, ele veio com o Nestor, deixou o Luciano de fora, enfim, montou um time para povoar esse meio-campo e mandou no jogo. O São Paulo venceu a partida especificamente no primeiro tempo e administrou no segundo, o Miller, e daqui a pouco a gente vai discutir aquilo que vocês estavam falando, se houve ou não falha do goleirão do Mengo, né? Miller. Olha, Rafa, tecnicamente, num todo, a partida não foi boa assim, não. Né? Taticamente, o São Paulo foi perfeito. O São Paulo no primeiro tempo jogou mais. O Flamengo não deu um chute no gol do Rafael. No segundo tempo, por conta do resultado, o São Paulo soube se defender bem. E o Flamengo, de novo, não jogou nada. Se o São Paulo tivesse apertado no segundo tempo, teria feito o segundo gol. Porque estava aberto para o São Paulo o jogo. Né? Então o Flamengo não jogou e deixava o São Paulo jogar. Dorival foi bem na parte tática, em posicionamento do seu meio-campo, principalmente, né? Que partida fez o Alisson, exatamente. Né? É um jogador que eu não gosto muito, mas o Alisson hoje jogou muito bem. Então, acho que a fragilidade do time do Flamengo, né, compensou. E, lógico, o São Paulo se aproveitou disso. Se tivesse sido mais agressivo no segundo tempo do São Paulo, poderia ter feito o segundo gol, sim. Até porque o meio-campo do Flamengo não marca. O Gerson joga bem na frente. O Pulga tá voltando de contusão. Jogou mal hoje, né? E o Thiago Maia tava no banco. E a defesa do Flamengo, o Rodrigo foi zagueiro. Defesa que marcava espaço. Né? Se você tem só um atacante do adversário pra você marcar, relativamente é mais fácil de você marcar. Né? É só você transferir a marcação, né? E saber, né, como é que se posiciona o atacante num cruzamento. E os dois zagueiros do Flamengo ficaram comendo mosca, como diz na gíria, né? E o Calleri foi muito bem na execução do gol. Mas eu acho que o Flamengo tem um bom time de valores individuais, mas que não condiz com o futebol que está jogando. Que não está jogando, né? O Flamengo é um time bom, só que na praticidade está jogando como time pequeno. E, logicamente, passa pelo treinador, né? Assim como passa pelo treinador. Essa eficiência do São Paulo, Dorival arma bem a sua equipe, como armou hoje, e conseguiu uma excelente vitória. Porque vencer lá uma final e vir para cá com essa vitória, para mim, é 90% já campeão. Isso que o Miller coloca, não sei se vocês pensam da mesma forma, que o São Paulo dentro de campo era um time organizado, quando ele opta pelo Wellington Rato, né, pelo Rodrigo Nestor, tira o Luciano. A gente sabia o que o São Paulo tinha a propor dentro de campo. Sim. E aí o Flamengo, quando vem com os 3 atacantes... Perde a criação. Com Vitor Hugo e Gerson, acho que aí foi o grande erro do Flamengo, ou não? Perde a criação. Ó, eu fiz um dever de casa sabendo que eu ia estar aqui no meio de feras. O Flamengo chegou ao ataque no primeiro tempo aos 18 minutos, para vocês verem. E quando terminou o intervalo, quando terminou o primeiro tempo, no intervalo, o São Paulo tinha 57% de posse de bola. E o Flamengo só chegou ao gol com o chute do Gerson aos 15 minutos do segundo tempo. Que nem foi perigoso. E naquela jogada do Bruno Henrique ali, naquela bola cruzada. O resto eu acho que foi um jogo meio que igual também. Por que também. já não saiu com o Everton Ribeiro? Para fazer aquela troca sempre no meio. Você não tem o Arrascaeta, tem como opção o Everton Ribeiro. O Flamengo é um time apático, um time que parece que é isso que o Miller falou, fica esperando uma jogada individual. O Flamengo está jogando em cima de jogada individual. Exatamente isso. Fez a jogada individual, entrou que nem o Bruno Henrique fez aquele golaço contra o Botafogo. O Flamengo fica esperando isso. E fora isso, a quantidade de crises, confusão, o técnico abandona o campo, os jogadores discutindo entre Chutou eles. grade, você viu? Saiu chutando grade. O Flamengo vive uma crise. Não adianta a gente ficar culpando o Marcos Braz lá, porque ele não é ele que entra em campo para jogar. Ele está fazendo um monte de coisa errada, tá? Mas não adianta ficar torturando a diretoria, porque quem está jogando ali dentro são os jogadores. E não dá para acreditar que os jogadores não possam se juntar ali e falar, meu irmão,
Isso aqui é Flamengo. Mas não teve essa Vamos reunião jogar, anteontem, entendeu? ô, Eu Frota? não sei o que teve dentro Teve dessa aquela reunião. Falaram Não, que na teve uma reunião. sexta-feira os jogadores Teve. se reuniram sem o técnico. Não, eu sei. né? Sim. Mas eu E não sei aí, o que foi falado é, especificamente dentro Mas dessa foi aquela reunião. reunião com consentimento do treinador também, Mas- da boleirada querer... Pelo jogo, parece que não foi falado nada. Mas você não sente que os jogadores são vítimas da estratégia do São Paulo? Também. Porque, ó, o São Paulo Também. até agora não repetiu nenhuma escalação do Flamengo. Também. Nenhuma. O São Paulo não tem um já mínimo tinha de ido padrão. embora Não do tinha um Flamengo. meio armador para começar o jogo hoje. Então, assim, eu concordo com tudo que o Frota falou, né, em relação ao Flamengo tá ali dependendo exclusivamente de alguém resolver. Foi um jogo inteirinho de tentativa e erro de bola aérea. Tentativa e erro de bola aérea, ou então alguém resolver. Não aconteceu, o São Paulo soube administrar. Por isso que eu concordo com o Frota que tem que cobrar os jogadores, mas eu também vejo muitos caras hoje vítimas de uma falta de estratégia, não tem nada. E o Landim falou Estão para perdidos ele, em campo. e o Landim falou numa entrevista que o São Paulo, para ele, é um técnico bom, que vai ficar no Flamengo. Então, cara, fica difícil. Agora, Difícil. Rodrigo, Não, mas tem, só colocando um pouquinho aqui, Claro. o que acontece? Você tem qualidade, e a gente não vai discutir aqui a qualidade dos jogadores, pelo amor de Deus, né? Que o Flamengo tem um... Se a gente for colocar aí, até Melhor as elenco- reservas melhor jogam em elenco do qualquer time. continente. O problema é que se pode fazer a reunião que for, pô, vamos aqui, vamos criar problema, mas é dentro do campo que vale, meu amigo. Agora, Vai estar todo mundo beleza, mas o treinador, se não tiver em sintonia, principalmente o treinador, não tô nem Do indo, organizar. né? Jamais Não tiver em eu- sintonia jamais com os eu jogadores, ele pode ficar lá treinando, pode dar um mês para os caras treinar Mas- para essa final que não vai funcionar. Mas o problema, o Salazar, não é ele mudar a escalação todo jogo. Até porque o Scaloni mudou toda a escalação em todas as partidas da Copa do Mundo, foi campeão do mundo. Então, não é uma questão de mudar, é questão dele mudar errado. Isso. Optar Sim, por também. escolhas erradas. Thiago Maia de lateral colocar esquerdo, jogador Davi Luiz fora de da posição volante, também. hoje Como sem armador. Como é que ele deixa o Everton no banco e coloca o Exato. terceiro volante, que é o Vitor Hugo? Exato. Tem 3 atacantes, com 3 atacantes eu concordo, beleza, tá. Quem Mas leva a bola? o Everton Ribeiro, que tem o Arrascaeta. Já não tem o Arrascaeta. Exatamente. Então, as escolhas erradas do São Paulo estão penalizando o Flamengo, entendeu? E me parecia, eu tive a impressão, não sei vocês, que o Dorival, obviamente inteligente que é, porque o Dorival, pra quem não sabe, é o atual campeão da Copa do Brasil, pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Tá? Ele é o atual campeão da Libertadores pelo Flamengo. Foi sacaneado. Foi lá sacaneado lá no Rio de Janeiro e tá com a possibilidade, pelos deuses do futebol, lhe dando a possibilidade de ser campeão em cima do Flamengo. Eliminando Palmeiras e Corinthians. Eliminando Palmeiras e Corinthians. E Então, tem o outra, Dorival e tem hoje- outra garrafa. O Dorival, além dele ser um excelente treinador, ele tem estrela pra ganhar título. Não, e outra coisa, ele sabendo que fica. A leitura, a montagem de time do Dorival, e é muito mérito do Dorival. Muito. Ele sabia que vinha com os 3 atacantes, mas não ia ter meio. Ele monopolizou esse meio. O Silvestre tá com a torcida do Flamengo no Rio, mas o Rodrigo quer falar. Eu vou rapidamente no Rio e volto com o Silvestre, e na sequência ele já vai emendar o Sampaoli falando sobre a opção de 3 atacantes. Pois não, Rodrigo? Não, eu acho que o Dorival, além desse esquema tático que ele tem uma coisa que ele, né, até na entrevista dele que ele falou, do mesmo tratamento que eu faço com o garoto que sobe, é com o mesmo do titular. Então, a administração de grupo, que é coisas que não tem hoje no Flamengo, é o que o Dorival faz hoje no São Paulo e faz muito bem, né? Então, eu acho que o mérito que ele está colhendo de todo esse trabalho que ele está administrativo de elenco, que é uma coisa muito difícil, ele está tendo E não agora aí na adianta, final. e não adianta, Frota, não adianta um treinador estrangeiro vir aqui no Brasil, em especial no Flamengo, que é o melhor time da América, como disse o Salazar, e é mesmo, e vir com arrogância, Sim. com prepotência. O boleiro não joga pro treinador. Se você pode ver nitidamente o time do Flamengo, daquela velha história, quem sabe nunca esquece, não adianta. Frota é ator, se ele for contracenar amanhã, ele tira de letra, porque não esquece do dom Claro. que tem. Então, seu Frota, Tá. o Sampaoli tá perdido. Perdido. Ele já caiu já. Já caiu. Na cabeça do Essa Flamengo, é a questão já que caiu. a Ele gente não vai sabe qual do levantar. Landim. Exatamente. Ele não sabe qual do Landim, mas só falar que esse Flamengo que está aí também é um Flamengo preparado pelo próprio técnico aí do Dorival. O Dorival. A maioria Teve o desses Vitor joga- Pereira. A maioria desses jogadores que estão aí hoje
treinavam e jogavam com o Dorival e foram campeões com o Dorival. E jogadores que amam o Dorival, já já você vai ver uma imagem segura. Já já você vai ver uma imagem do que aconteceu na coletiva do Dorival. Vocês lembram quando o São Paulo jogou no Maracanã com o Dorival, São Paulo e Flamengo? A gente estava ao vivo lá no Rio de Janeiro. Todo mundo lá. A torcida, a imprensa, eu até brincava, os caras ajoelhavam pra volta Dorival. Vocês vão ver hoje o que aconteceu na coletiva do Dorival com o jogador do Flamengo. Segura aí, segura aí. Eu vou ao Rio de Janeiro porque o gato fogueteiro, o Sampaoli, falou da opção de 3 atacantes. E o Silvestre está lá no Rio de Janeiro acompanhando a saída do São Paulo aqui para a capital paulista. Pois não, Silver? O Sampaoli falou sobre esse tema também na coletiva, né, Silver? Fala, torcedor tricolor. E vemos aqui Fala, torcedor tricolor. E vemos aqui a formação do São Paulo, que saiu no 4-4-2 com a 9 o Caleri, logo mais à frente. Logo na retranca tem o Lucas Moura. Pela lateral direita temos o Wellington, o Alisson, Pablo Maia e Nestor pelos meias. Temos pela lateral esquerda o Caio Paulista, os dois laterais o Beraldo e o Arboleta, e o lateral direito o Rafinha, e o goleirão é o Rafael. Essa foi os jogadores que ganharam, meteram 1-0 no Flamengo no Maracanã. Pessoal, não tá fácil não, mas vamos ganhar, nós vamos pra cima, vamos destruir o Flamengo.